Olá, meus amigos, muito bom dia a todos. Eu continuo aqui agora tratando das medidas despenalizadoras previstas na legislação penal e processual penal brasileira. Este é o vídeo de número 4 sobre as medidas despenalizadoras. E neste eu vou tratar do acordo de não persecução penal, a parte 1 desse tema. O acordo de não persecução penal que foi previsto no artigo 28A do Código de Processo Penal, introduzido este artigo pela Lei 13.964 de 2019, que ficou conhecida como o pacote anticrime. Eu, antes de falar sobre o assunto propriamente dito, eu sempre lembro a todos que nós temos postado junto com o vídeo um roteiro, uma sinopse daquilo que falamos aqui. E essa sinopse ela pode ser acessada através do link que aparece aqui na parte descritiva do vídeo, junto ao YouTube. Tá certo, meus amigos? Então, vamos ao tema, Acordo de Não Persecução Penal, parte 1. A base legal para o acordo de não persecução penal, como eu dizia, é o artigo 28A do Código de Processo Penal. Esse artigo foi introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964 de 2019. Antes disso, ele não existia. Qual o alcance do acordo de não persecução penal? Ele pode alcançar infrações penais, crimes ou contravenções que tenham sido praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e que tenham pena mínima inferior a 4 anos. E aqui vale um esclarecimento, de acordo com o que diz o parágrafo 1º do artigo 28A, no sentido de que para a aferição, para a mensuração desta pena mínima, deste mínimo punível, serão consideradas as majorantes e as minorantes incidentes, no caso concreto. Então, tem que se fazer uma projeção de cálculo de pena, levando em considerações penas mínimas, mas já computada também eventual causa de aumento ou causa de diminuição incidente, para se chegar ao montante que potencialmente seria o mínimo de pena para este caso. Imaginemos, por exemplo, que tenhamos um crime lá com pena de 6 anos, então a pena mínima para este caso, imaginando que ele possa ter sido cometido de forma tentada e retirando-se o máximo de minoração daquele montante previsto no parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, então de 1 a 2/3, 6 anos menos 2/3, que é o montante máximo, nós teríamos uma pena mínima de 2 anos. Então, neste caso, mesmo a pena cominada sendo acima de 4 anos, a pena mínima aplicável ao caso seria de 2 anos em face da tentativa. Nesta hipótese, então, caberia a celebração do acordo de não persecução penal, porque, considerando-se o comando do parágrafo 1º do artigo 28A, neste exemplo, no caso a tentativa, nós teríamos aí uma pena mínima inferior a 4 anos, portanto, viabilizando o acordo. Apenas a título de exemplificação. E os requisitos que nós vamos ver na sequência, eles são todos cumulativos entre si. Quer dizer, faltando um deles, o acordo de não persecução penal, ele se inviabiliza, ele não é possível ser feito.
Os celebrantes, quem é que celebra o acordo de não persecução penal? Ministério Público e investigado. Ministério Público na condição de titular da ação penal e o investigado como parte eventualmente interessada nesta celebração. Quais são os pressupostos para haver o acordo de não persecução penal? Primeiro, já estampado no caput do próprio artigo 28A, não ser caso de arquivamento. Então, é preciso que seja um caso no qual, se o acordo não for celebrado, o Ministério Público irá oferecer a denúncia, irá deflagrar a ação penal. Então, não ser caso de arquivamento é o primeiro pressuposto. Ter o agente confessado, formal, e ali surge uma palavra circunstancialmente, que na verdade quer dizer circunstanciadamente, né? Confessar formal e informar as circunstâncias relacionadas à prática da infração penal, também isso está previsto no caput do artigo 28A. Não ser cabível transação penal, este pressuposto nós vamos encontrar no parágrafo 2º, inciso 1, do mesmo artigo 28A, porque a transação penal ela acaba então tendo preferência sobre o ANPP. O ANPP é a sigla pela qual acabou se tornando conhecido o Acordo de Não Persecução Penal. E ainda um outro pressuposto, no caso de ser crime de ação penal pública condicionada, então haver ocorrido a devida representação. Então dá para colocarmos como 4 pressupostos: não ser caso de arquivamento, ter o agente confessado formal e circunstanciadamente a prática da infração penal em tela, não ser cabível transação penal, porque esta prefere ao ANPP, e no caso de ação penal pública condicionada, ter a vítima ofertado a devida representação. Quais são os impeditivos, né? O que nós temos como impeditivos? Coisas que impedem a celebração do ANPP. Estão lá no parágrafo 2º. Uma delas, de certa forma, já falamos, que é o cabimento de transação penal. Se o não cabimento é pressuposto, o cabimento da transação penal, que é aquele instituto previsto lá na Lei 9.099, no artigo 76, o cabimento da transação penal, então, impede a celebração do ANPP. Outro impeditivo que nós temos, no inciso 2 do parágrafo 2º, a preferência de cabimento da transação penal está no inciso 1, e no inciso 2, o segundo impeditivo é a reincidência do investigado, se o investigado for reincidente, no conceito de reincidência, que vai estabelecer tanto o artigo 63 do Código Penal, quanto o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Um terceiro impeditivo seria o investigado com conduta criminal, habitual, reiterada ou profissional, sabendo-se que pela dicção do inciso 2, também do parágrafo 2º do 28A do CPP, este impeditivo, né, da conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, este impeditivo ele não vai subsistir, quer dizer, ele deixa de existir, se as infrações penais pretéritas forem consideradas insignificantes, infrações penais, então, irrisórias, que não tenham lá grande significação. Outro impeditivo agora do inciso 3 do parágrafo 2º é o de ter sido o investigado beneficiado nos 5 anos precedentes com outro ANPP, ou com benefício da transação penal lá do 76 da Lei 9.099, ou com o benefício da suspensão condicional do processo do artigo 89, também da Lei 9.099. Temos vídeos, inclusive, aqui no canal,
acerca destes institutos. A precedência de outro ANPP, de uma transação penal ou de uma suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos como impeditivo de um ANPP, está prevista, este impeditivo está previsto no inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 28A. Também é impeditivo o fato de eventualmente tratar-se de crime praticado em situação de violência doméstica ou familiar, e este conceito de violência doméstica ou familiar, ele vai aparecer no artigo 5º da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, como nós conhecemos no jargão forense. Esse impeditivo, né, de celebração de ANPP em situação de violência doméstica ou familiar vai aparecer no inciso 4 e, além disso, também, no mesmo inciso 4, tratar-se de crime praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Aliás, aqui dá para buscar emprestado o conceito de razões da condição do sexo feminino, que é trazido à baila pelo parágrafo 2º-A do artigo 121, quando informa quais são essas razões para fins do crime de feminicídio. Esse impeditivo, né, relacionado à situação de violência doméstica ou familiar ou de crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, esse impeditivo está no inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 28A do CPP. Fala um pouco agora sobre as condições do ajuste, né, as condições do acordo de não persecução penal. Quais são as condições que, para tanto, podem ser pactuadas entre o Ministério Público e o investigado? A primeira delas que nós temos é a de reparação do dano. A de reparação do dano praticado decorrente do crime ou restituição da coisa à vítima, salvo a impossibilidade disso vir a ser feito, né? Então, pode-se pactuar, primeiramente, com base no inciso 1 do caput do 28A, que o investigado repare o dano, indenize a vítima ou lhe restitua a coisa devida quando se tratar, eventualmente, de algum crime patrimonial. Essa primeira condição possível, ela está no inciso 1 do caput do 28A. A segunda condição possível é a renúncia voluntária a bens e direitos que venham a ser indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, essa renúncia voluntária a esses bens e direitos, ela é possível, está prevista essa possibilidade, com base no inciso 2 do caput do 28A. A terceira é a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída esta pena mínima de 1 a 2/3, né? E esta prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas a ser feita, serem prestados esses serviços em local a ser indicado pelo juízo da execução. Então, se o Ministério pactua, remete para o juízo da execução, isso é remetido para o juízo da execução, é promovida a execução do ANPP perante o juízo de execução e ele fixa, então, qual a entidade beneficiária desses serviços. Uma entidade comunitária ou uma entidade pública. Essa possibilidade está no inciso 3 do caput do 28A. O pagamento de prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social, previsto no inciso 4 do mesmo caput do 28A. Então, essa
essa possibilidade, essa condição de pagamento de prestação pecuniária se dará em favor de entidade pública ou de entidade de interesse social, que vai ser indicada também pelo juízo da execução, quando for promovida a execução do ANPP, que tenha como preferência, o inciso 4 é expresso nesse sentido, que tenha como preferência proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes àqueles que tenham aparentemente sido lesados pelo delito que deu ensejo ao ANPP. Essa possibilidade, como eu disse, está no inciso 4 do caput do artigo 28A. E ainda, como quinta possibilidade, o cumprimento por prazo determinado de alguma outra condição indicada pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público ainda pode propor uma outra condição, não necessariamente expressa aqui dentro dos incisos do caput do 28A, desde que essa outra condição ela seja proporcional e compatível com a infração penal imputada ao investigado. Então, quais são as condições, recapitulando essa parte da matéria? Reparação do dano ou restituição da coisa à vítima, renúncia voluntária a bens e direitos que sejam indicados pelo MP como instrumentos, produto ou proveito do crime, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, o pagamento de prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social, preferencialmente que tenha a função de proteger aqueles bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, e o cumprimento de alguma outra condição proposta pelo Ministério Público, condição esta que deve ser proporcional e compatível com a infração penal que se imputa ao investigado. Finalizo essa parte inicial, essa parte 1 do tema ANPP, com as regras sobre estas condições, então, situadas entre o inciso 1 e o inciso 5 do caput do artigo 28A. Elas podem ser cumulativas, ou podem ser pactuadas mais de uma, ou alternativas, apenas uma delas. Fica isso como margem de negociação. E devem ser pactuadas de forma a serem necessárias e suficientes, Fica sempre tendo-se como foco o princípio da necessidade e suficiência das condições pactuadas, ajustadas entre MP e investigado, necessidade suficiente esta para a reprovação daquele crime que foi praticado e para a prevenção, no sentido de que novos crimes não venham a ser praticados por aquele agente que é o celebrante, digamos assim, do ANPP com o Ministério Público, certo? Então, esses são os principais pontos a serem abordados nesta parte 1, e eu retorno logo na sequência com o vídeo sobre acordo de não persecução penal, parte 2. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.